Esse acontecido foi numa cidadezinha pequena aqui da região, dessas que todo mundo se conhece e que não tem muito movimento de gente estranha. Era a época de seca braba, quando nem mosca conseguia voar direito de tanto calor. As ruas eram de terra batida, poucas casas tinham calçamento na frente e o pessoal vivia mais na sombra, esperando o sol amainar. Chegou na cidade um forasteiro, homem de uns 40 anos, que disse que estava de passagem, indo para a cidade grande procurar trabalho. Mas acabou ficando uns dias por ali, se hospedando numa pensãozinha simples que tinha perto da praça. Era um cara estranho, meio antipático, que falava grosso com todo mundo e não se misturava com o pessoal local. Ele tinha um jeito arrogante, sabe? Daqueles que acham que são melhor que os outros só porque vieram de lugar diferente. Ficava criticando tudo na cidade, dizia que o povo era atrasado, que não sabia viver direito. Falava que na cidade grande as coisas eram melhores, mais organizadas, que ali era tudo muito roceiro. O pessoal até tentou ser simpático com ele no começo, como a gente sempre faz com visitante. Puxavam conversa, ofereciam uma cachaça, contavam as histórias da região. Mas ele sempre respondia com cara feia, como se estivesse fazendo o favor de falar com aquela gente interior. Na cidade morava um velho, seu Antônio, que era cego de nascença. Era um homem respeitado por todo mundo, conhecido por ser pessoa boa, trabalhadeira, que nunca tinha feito mal para ninguém. Mesmo com a cegueira, ele se virava bem sozinho, conhecia cada rua da cidade, cada buraco, cada pedra do caminho. Seu Antônio vendia uns docinhos que fazia em casa, caminhando pelas ruas, com uma caixinha de madeira pendurada no pescoço. Todo mundo comprava dele, não só pelos doces que eram gostosos, mas também para ajudar. Era uma forma que o pessoal tinha de mostrar carinho pelo velho, que nunca reclamava da vida, apesar das dificuldades. Toda tarde, seu Antônio ficava sentado numa sombra na beira da estrada que saía da cidade, vendendo os doces para os viajantes que passavam por ali. Era um ponto estratégico, porque quem vinha de fora sempre parava para comprar alguma coisa antes de seguir viagem. Uma tarde de terça-feira, o forasteiro estava voltando de uma caminhada quando viu seu Antônio sentado na beira da estrada. O velho estava com a caixinha de doces no colo, esperando alguém passar. Quando ouviu os passos do forasteiro, levantou a cabeça e falou: "Bom dia, meu filho. Não quer levar uns docinhos? Estão fresquinhos, acabei de fazer." O forasteiro parou e olhou para o velho com cara de deboche. Viu que ele era cego, que estava ali tentando ganhar uns trocados vendendo doces, e em vez de sentir pena ou respeito, achou graça daquela situação. Começou a rir alto, de um jeito maldoso que dava para ver que não tinha coração. "Carona?" Ele falou rindo mais ainda. "Cego não precisa de carona não, velho. Cego tem que ficar em casa mesmo, não tem que ficar andando por aí atrapalhando quem enxerga." E continuou rindo, como se tivesse falado a coisa mais engraçada do mundo. Seu Antônio ficou sem entender direito o que estava acontecendo. Ele tinha oferecido doces, não carona, e não estava atrapalhando ninguém, só estava ali no seu canto, tentando ganhar o pão de cada dia. Mas o forasteiro continuava rindo e falando coisas maldosas. Olha só que situação. O homem continuou, falando alto: "Cego vendendo doce na estrada. Como é que você sabe se eu quero comprar alguma coisa se você não me enxerga? Pode ser que eu seja ladrão, pode ser que eu nem tenha dinheiro. Cego não devia trabalhar com gente não. Fica aí, adivinhando as coisas." O velho tentou explicar que estava só oferecendo os doces, que não tinha feito nada de errado. Mas o forasteiro estava se divertindo com aquilo, achando engraçado humilhar um homem idoso e cego. Ficou ali uns 10 minutos falando besteira, rindo alto, fazendo pouco do seu Antônio. Algumas pessoas que passaram na estrada viram aquela cena e ficaram com raiva do forasteiro, mas não quiseram se meter, porque o cara era maior, mais novo e tinha cara de valentão.
Seu Antônio aguentou tudo calado, só mexendo com a cabeça, como se estivesse concordando para não arranjar confusão. Quando o forasteiro se cansou de zombar, foi embora ainda rindo, falando alto para todo mundo ouvir que cego tinha que ficar em casa mesmo, que não devia sair na rua incomodando os outros. Seu Antônio ficou ali sentado, com a cabeça baixa, claramente machucado com aquelas palavras ruins. No outro dia, quarta-feira, algumas pessoas da cidade falaram para o forasteiro que ele tinha sido muito grosseiro com seu Antônio. Disseram que o velho era pessoa boa, respeitada, que não merecia ser tratado daquele jeito. Mas ele só deu de ombros, falou que não estava nem aí, que cada um cuidasse da sua vida. Na quinta-feira de manhã, o forasteiro saiu cedo da pensão. Diz que ia dar uma volta pela região antes de seguir viagem. Falou que queria conhecer os arredores, ver se tinha alguma coisa interessante por ali. Saiu caminhando pela estrada que leva para os sítios mais afastados, onde tem menos movimento de gente. Quando chegou a noite e ele não voltou, a dona da pensão ficou preocupada. Perguntou para o pessoal se alguém tinha visto o forasteiro, mas ninguém sabia de nada. Pensaram que talvez ele tivesse resolvido seguir viagem sem avisar, coisa que homem grosseiro costuma fazer mesmo. Mas no sábado de manhã, um vaqueiro que estava procurando umas reses perdidas encontrou o corpo dele. Estava no leito seco de um riacho, num lugar meio escondido entre as pedras. O homem estava ajoelhado, com a cabeça erguida para o céu, como se estivesse olhando para alguma coisa lá em cima. A coisa mais terrível era que os olhos dele tinham sido arrancados. Não tinha mais nada nas órbitas, só uns buracos fundos e secos. Mas o estranho é que não tinha sangue, não tinha marca de violência, nada que indicasse que alguém tinha machucado ele. Era como se os olhos tivessem simplesmente sumido, e nas palmas das mãos dele estavam cravadas espinhas secas de mandacaru. Umas espinhas grandes, duras, que tinham atravessado a pele e ficado lá, como se ele tivesse agarrado o cacto com força. Mas não tinha pé de mandacaru perto do lugar onde encontraram o corpo. O delegado veio de outra cidade, fez os exames de praxe, mas não conseguiu explicar como o homem tinha morrido. Não tinha ferimento, não tinha sinal de luta, não tinha nada que indicasse causa da morte. Só aqueles buracos no lugar dos olhos e as espinhas cravadas nas mãos. Seu Antônio, quando soube da morte do forasteiro, não demonstrou alegria nem tristeza. Só balançou a cabeça e disse uma coisa que ficou na memória de quem ouviu. Quem zomba do sofrimento dos outros sempre acaba pagando o preço. Não foi eu que fiz justiça, foi coisa maior que a gente. O corpo foi enterrado no cemitério da cidade, numa cova simples, sem flores, sem ninguém para chorar. E até hoje, quando alguém trata mal pessoa com deficiência por aqui, o pessoal conta essa história. Diz que no sertão as coisas têm jeito próprio de se acertar e que quem planta maldade colhe coisa pior ainda. Esse homem que eu vou contar era dono de um sítio grande, onde ele alugava umas casinhas pequenas para famílias que não tinham onde morar. Era um negócio que dava dinheiro bom, porque gente pobre sempre precisa de lugar para ficar, né? Mas ele era ganancioso, daqueles que só pensava em lucro e não estava nem aí para o sofrimento dos outros. As casinhas eram simples, de tijolo cru, com telha de barro e chão de cimento queimado. Não era coisa luxuosa, mas dava para uma família viver dignamente se tivesse as condições básicas. O problema é que ele prometia uma coisa e entregava outra. Falava que tinha água encanada, luz elétrica, fossa séptica, mas na hora de assinar o contrato, nada disso funcionava direito. Ele cobrava caro pelo aluguel. Sempre dizia que era por causa da localização boa, perto da cidade, com transporte fácil. As famílias pagavam direitinho, trabalhavam duro para juntar o dinheiro todo mês.
Mas quando iam reclamar da falta de água ou da luz que não funcionava, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Dizia que estava arrumando, que ia chamar o técnico, que era problema da companhia elétrica. Passavam-se meses e nada de resolver. O pessoal vivia carregando água de longe, usando lamparina de noite, fazendo necessidade em buraco cavado no quintal, pagando caro para viver pior que na roça. Tinha uma senhora que morava lá, Dona Benedita, uma mulher já de idade que criava 3 netos pequenos. O marido dela tinha morrido, ela sobrevivia com uma aposentadoria pequena e uns bicos que fazia, lavando roupa, fazendo doce para vender. Era uma mulher trabalhadora, sempre pagava o aluguel em dia, nunca deu problema para ninguém. Dona Benedita era cega de nascença, mas se virava bem sozinha. Conhecia cada canto da casinha dela, sabia onde estava cada coisa, cuidava dos meninos com carinho de mãe. Os netos ajudavam ela, iam buscar água, acendiam a lamparina, faziam as compras. Era uma família unida, que se ajudava apesar das dificuldades. Um dia, o dono do sítio resolveu que queria aumentar o aluguel de todas as casas. Falou que era por causa da inflação, que os custos tinham subido, essas coisas que patrão sempre fala. Mas o aumento era muito alto, quase o dobro do que o pessoal pagava. A maioria das famílias não tinha como pagar aquele valor todo. Dona Benedita foi falar com ele, explicar que com a aposentadoria dela não dava para pagar o novo valor. Pediu um desconto ou pelo menos um prazo para conseguir o dinheiro. Mas ele não quis saber de conversa. Falou que quem não pudesse pagar, que procurasse outro lugar para morar. A velha tentou explicar que era difícil para ela encontrar outro lugar por causa da cegueira e dos meninos pequenos, que já estava acostumada ali, conhecia os vizinhos, tinha suas amizades, mas ele estava irredutível. Disse que negócio era negócio e que não podia fazer exceção para ninguém. Dona Benedita conseguiu pagar o primeiro mês do novo valor, vendendo umas coisas que tinha em casa, pedindo emprestado para os vizinhos. Mas no segundo mês, não conseguiu juntar o dinheiro todo. Estava uns R$ 50 abaixo do valor. Uma quantia pequena, que qualquer pessoa entenderia. Ela foi falar com ele de novo, explicar a situação, pedir mais uns dias de prazo. Levou até uns doces que tinha feito, como forma de mostrar boa vontade, mas ele nem quis escutar. Falou que já tinha dado prazo demais, que ela tinha que sair da casa até o final da semana. Dona Benedita implorou, disse que não tinha para onde ir com os meninos, que era só uma questão de alguns dias que ia conseguir o dinheiro. Chegou até a chorar na frente dele, coisa que uma mulher de idade não faz à toa. Mas o homem estava com o coração empedrado, não se comoveu nem um pouco. Na sexta-feira, de noite, ele apareceu na casa dela com 2 peões e um caminhão. Disse que o prazo tinha acabado e que ela tinha que sair naquele momento mesmo. Não importava que fosse de noite, que estivesse escuro, que ela fosse cega e tivesse 3 crianças pequenas. Os peões jogaram os móveis dela na carroceria do caminhão sem cuidado nenhum. Quebraram umas coisas, amassaram outras. Os meninos choravam. Dona Benedita tentava juntar os pertences dela, mas estava tudo muito confuso e apressado. Em meia hora, tiraram ela e as crianças de dentro da casa. Eles foram deixados na rodoviária da cidade, no meio da madrugada, com as tralhas, todas empilhadas num canto. Dona Benedita ficou sentada numa mala, com os 3 netos abraçados nela, sem saber para onde ir. Era uma cena que partia o coração de qualquer um que tivesse um pouco de humanidade. No outro dia, sábado, o dono do sítio estava na casa sede, contando o dinheiro que tinha recebido dos aluguéis, quando começou a ouvir uns barulhos estranhos. Eram umas batidas que vinham de dentro da parede do quarto dele. Toque, 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 bem ritmadas, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro. Primeiro, ele pensou que fosse rato ou morcego, algum bicho que tinha entrado na parede. Mas as batidas eram muito fortes, muito regulares para ser animal.
Pareciam mesmo pancadas de gente, como se alguém estivesse preso lá dentro e tentando chamar atenção. As batidas continuaram durante toda a semana, de dia e de noite, sempre no mesmo lugar da parede. Ele tentou ignorar, mas o barulho era constante, não deixava ele dormir nem trabalhar em paz. Chegou até a ir dormir em outro quarto, mas as batidas continuavam, cada vez mais fortes. Os peões que trabalhavam no sítio também começaram a ouvir. Falavam que de madrugada as batidas ficavam mais intensas, como se quem estivesse do outro lado da parede estivesse desesperado para sair. Alguns chegaram a ficar com medo e pediram para trocar de lugar para trabalhar. Uma semana depois do despejo de Dona Benedita, ele não aguentou mais. Chamou uns pedreiros e mandou quebrar a parede onde vinham as batidas. Falou que devia ter algum cano quebrado ou algum problema na estrutura da casa que estava causando aquele barulho. Quando quebraram a parede, encontraram ele mesmo lá dentro. O corpo do dono do sítio estava emparedado, sentado num canto, com a boca aberta cheia de moedas. Moedas antigas, algumas até enferrujadas, como se tivessem ficado enterradas por muito tempo. A coisa mais estranha é que ninguém tinha visto ele sumir. Na sexta-feira ele estava normal, mandando os peões fazerem o trabalho. No sábado de manhã ainda falaram com ele. Como é que no domingo ele já estava morto dentro da parede se ninguém tinha visto nada? E outra coisa, quem foi o que emparedou ele? A massa da parede estava fresca, como se tivesse sido feita há pouco tempo. Mas não tinha pedreiro trabalhando na casa, não tinha material de construção espalhado, nada que indicasse que alguém tinha mexido ali. O delegado abriu inquérito, fez as investigações de praxe, mas nunca conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido. Falou que podia ter sido crime, mas não tinha suspeito, não tinha motivo claro, não tinha como provar nada. O sítio foi vendido pela família. As casinhas foram alugadas por outro dono. Dona Benedita e os netos conseguiram uma casa pequena, na cidade, vivendo da caridade do pessoal. Mas até hoje, quando alguém passa perto do lugar onde era a casa-sede, diz que ainda dá para ouvir batidas baixinhas vindo de dentro das paredes. Relato. A besta que chorava como criança olha. Eu trabalhei numa fazenda grande aqui do sertão por uns 5 anos, cuidando de gado junto com outros vaqueiros. Era uma vida puxada, mas boa, sabe? A gente acordava cedo, saía para o pasto, ficava o dia todo no sol cuidando dos bichos. De noite voltava cansado, tomava um banho e dormia que nem pedra. A fazenda era dessas antigas, com muito mato ao redor, caatinga fechada que se estendia por quilômetros. Tinha lugares ali que a gente nem conhecia direito, tão fechado que era. Difícil até de entrar. O patrão sempre falava pra gente não se afastar muito da sede, principalmente de noite, porque era fácil se perder naquele matagal todo. Entre os vaqueiros tinha um cara chamado Zé da Lua, um homem bom, trabalhador, que conhecia aqueles pastos como a palma da mão. Já estava na fazenda fazia uns 15 anos. Era tipo o mais experiente de todos nós. Tinha família na cidade, mulher e 2 filhos pequenos, e sempre falava deles com carinho. Era daqueles homens que você podia confiar, sabe? Nunca vi ele fazer maldade com ninguém. Zé da Lua tinha um cavalo castanho que se chamava Relâmpago, um bicho manso, bem treinado, que obedecia só no estalido dos dedos. Os 2 eram parceiros de verdade, andavam juntos para todo lado. O cavalo conhecia o dono tão bem que às vezes parecia que entendia o que ele estava pensando. Era final de agosto, época seca, quando começou aquela coisa estranha. De noite, quando tudo estava quieto, a gente começou a ouvir um choro vindo do mato. Era choro de criança pequena, bebê mesmo, daqueles que fazem a gente ficar com o coração apertado. O som vinha sempre do mesmo lado, de uma parte da mata, mais fechada, onde tinha umas árvores bem altas e um pequeno riacho que secava no verão. No começo a gente até comentou entre si
mas ninguém deu muita importância. Pensamos que podia ser alguma família que morava mais pro fundo do mato, talvez alguém que a gente não conhecia, ou então algum bicho fazendo barulho, porque tem animal que imita som estranho mesmo. Mas o choro continuou aparecendo toda noite, sempre na mesma hora, umas 10h30, 11 horas. Era um choro desesperado, como se fosse uma criança perdida, com fome, precisando de ajuda. Qualquer pessoa que ouvisse aquilo ficava com vontade de ir lá ver o que estava acontecendo. Zé da Lua ficou particularmente incomodado com aquele som. Ele tinha filhos pequenos, então sabia bem como era choro de criança. Dizia que não conseguia dormir direito ouvindo aquilo, que ficava imaginando algum bebê perdido no mato, chorando de fome e de frio. Várias vezes ele falou que ia dar uma olhada, mas a gente sempre convencia ele a não ir. O pessoal mais antigo da região, quando soube daqueles choros, ficou com uma cara meio preocupada. Falavam de coisas antigas, lendas que vinham dos avós, sobre criaturas que moravam no mato e que imitavam som de gente para atrair as pessoas. Mas a gente nova não dava muito crédito para essas histórias. Achava que era coisa de gente supersticiosa. A coisa foi indo assim por umas 2 semanas. Todo dia o mesmo choro. Sempre no mesmo horário, sempre do mesmo lugar. E sempre com aquela urgência, como se fosse alguma coisa muito séria acontecendo ali no meio da mata. Zé da Lua estava ficando cada vez mais nervoso. Dizia que não aguentava mais ouvir aquilo. Numa quinta-feira de noite, depois de um dia de trabalho pesado, a gente estava na varanda da casa dos vaqueiros, tomando um café e conversando sobre o serviço do outro dia. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e fazia um ventinho gostoso que aliviava o calor do dia. Foi quando começou o choro de novo. 10h30 em ponto, como sempre. Mas dessa vez parecia mais forte, mais desesperado, como se a criança estivesse realmente precisando de ajuda urgente. O som ecoava pela mata, vinha e voltava, dando a impressão de que vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Zé da Lua se levantou da cadeira e ficou escutando com atenção. A gente viu que ele estava determinado a fazer alguma coisa, tinha aquela cara de quem já tomou uma decisão. Tentamos convencer ele a não ir. Falamos que podia ser perigoso andar no mato de noite, que de manhã a gente podia ir ver junto. Mas ele não quis escutar. Disse que se fosse mesmo uma criança perdida não dava para esperar até de manhã. Que podia estar acontecendo alguma tragédia ali e a gente ficar parado sem fazer nada. Falou que ia só dar uma olhada rápida que voltava em pouco tempo. Ele foi para dentro, pegou a lanterna grande que usava para os serviços noturnos e saiu para selar o relâmpago. O cavalo estava tranquilo, mastigando capim perto do curral. Zé da Lua montou e acenou para a gente, falando que ia só até a entrada da mata, para ver se conseguia localizar de onde vinha o choro. A gente ficou na varanda, meio preocupados, escutando. O galope do cavalo se afastando na direção do mato. O choro continuava, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mas sempre com aquela tristeza de criança desamparada. Era um som que mexia com qualquer um que tivesse um pouco de coração. Passou uns 10 minutos e a gente ainda conseguia ver a luz da lanterna do Zé da Lua se mexendo entre as árvores. Ele estava indo devagar, claramente procurando de onde vinha o choro. De vez em quando a luz parava, como se ele tivesse descido do cavalo para olhar alguma coisa mais de perto. Daí o choro parou de repente. Foi uma coisa estranha, porque geralmente ele ia diminuindo aos poucos, como se a criança fosse se acalmando ou se afastando. Mas dessa vez parou de uma vez, como se alguém tivesse tapado a boca de quem estava chorando. A gente ficou esperando, olhando na direção onde a luz da lanterna tinha sumido entre as árvores. Passou mais uns 10 minutos e nada de Zé da Lua voltar. Começamos a ficar preocupados, porque ele tinha dito que ia ser rápido, que não ia se afastar muito da entrada da mata. Foi aí que ouvimos um galope vindo na nossa direção. Pensamos que era ele voltando, mas quando olhamos bem, vimos que era só o relâmpago.
O cavalo vinha correndo sozinho, sem o dono, claramente assustado com alguma coisa. Quando chegou perto da gente, vimos que estava sujo de sangue. Era sangue fresco, que tinha escorrido pelo pescoço e pelo peito do animal. Mas o cavalo não estava ferido. O sangue não era dele. Estava suado, trêmulo, com os olhos arregalados, de medo. Era como se tivesse visto alguma coisa terrível e tivesse fugido correndo. A gente tentou acalmar o relâmpago, mas ele estava muito nervoso. Não deixava ninguém chegar perto, empinava toda vez que alguém tentava pegar as rédeas. Era estranho, porque ele sempre foi um cavalo manso, acostumado com a gente. Mas naquela noite, estava como se fosse um animal selvagem. Pegamos algumas lanternas e fomos atrás do Zé da Lua. Entramos na mata, seguindo as pegadas do cavalo, que ainda estavam frescas na terra fofa. As árvores eram densas, cheias de galhos baixos que atrapalhavam a passagem. O silêncio era total, nem griló cantando se ouvia. Andamos por uns 20 minutos, seguindo as pegadas, até chegar num lugar onde elas paravam de repente. Era uma clareira pequena, cercada de árvores altas, com um chão coberto de folhas secas. Ali no meio, tinha a lanterna do Zé da Lua, caída, ainda acesa, iluminando a terra ao redor. Mas dele não tinha sinal. Gritamos o nome dele várias vezes. Procuramos por todos os lados da clareira. Olhamos atrás das árvores. Nada. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido naquele lugar. A única coisa que encontramos foi o chapéu dele, jogado perto de uma árvore grande. Ficamos procurando até quase amanhecer, mas não achamos rastro do Zé da Lua. Voltamos para a fazenda e avisamos o patrão, que chamou mais gente para ajudar na procura. Durante todo o dia de sexta-feira, um monte de homem vasculhou aquela mata, centímetro por centímetro. Foi só no domingo que encontraram ele. Estava pendurado numa árvore alta, de cabeça para baixo, amarrado pelos pés com uma corda que ninguém soube explicar de onde tinha vindo. O corpo estava numa posição estranha, balançando devagar com o vento da manhã. A coisa mais terrível era o estado que ele estava. As pernas tinham sido comidas, roídas até o osso, como se algum bicho feroz tivesse atacado ele. E o coração tinha sumido, arrancado do peito, deixando um buraco fundo e escuro no lugar. Mas o rosto dele estava intacto, sem um arranhão. E tinha uma expressão estranha, como se estivesse sorrindo. Não era um sorriso normal, era uma coisa forçada, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca dele para cima. Dava arrepio só de olhar. O delegado veio, fez as perguntas de sempre, tentou entender o que tinha acontecido, mas não conseguiu arranjar explicação para nada daquilo. Como é que um homem experiente como Zé da Lua tinha sido pego daquele jeito? E que bicho foi que fez aquilo com ele? O pior é que depois que encontraram o corpo, os choros pararam. Nunca mais ninguém ouviu aquele som de criança chorando vindo do mato. Era como se a coisa que estava lá tivesse conseguido o que queria e não precisasse mais chamar ninguém. O relâmpago nunca mais foi o mesmo cavalo. Ficou arisco, nervoso, não deixava ninguém montar nele. Toda vez que alguém tentava se aproximar, ele empinava e saía correndo. O patrão acabou vendendo ele para um criador de outra região, porque não tinha mais jeito de usar o animal. A gente continuou trabalhando na fazenda, mas nunca mais ninguém teve coragem de se afastar muito de noite. E quando surgia algum barulho estranho vindo do mato, todo mundo fingia que não estava ouvindo. Porque a gente aprendeu que tem coisa no sertão que é melhor deixar quieta, que não é pra gente mexer. Até hoje, quando eu passo por aquela região, fico com um arrepio. E se eu ouvir choro de criança vindo do mato, pode ter certeza que eu vou acelerar o passo e sair de perto. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não entende e que é melhor não tentar entender mesmo. Olha, eu trabalho com frete há uns anos, levando mercadoria de uma cidade para outra aqui no sertão. É uma vida meio puxada, mas a gente se acostuma, né?
Nesse dia eu tinha ido buscar umas coisas na feira, coisas básicas mesmo, farinha, feijão, essas coisas que o pessoal do interior sempre precisa. Tinha vendido tudo rapidinho, porque era época boa. O pessoal estava com dinheiro na mão. Daí então, resolvi voltar para casa porque já estava ficando tarde e eu não gosto de dirigir no escuro naquelas estradas de terra. O caminhão estava vazio, só eu na cabine e aquele barulho do motor que a gente já conhece de cor. Era uma quinta. Feira. Lembro bem porque sempre faço esse percurso na quinta. O sol estava rachando mesmo, daqueles que faz a gente suar só de olhar. Mesmo com o ar-condicionado ligado, dava para sentir o calor vindo de fora. A estrada era dessas de terra batida, meio esburacada, que você tem que ir devagar senão estoura o pneu. Dos dois lados só tinha caatinga seca, umas árvores meio mortas e pedra por todo lado. Lugar meio desolado, sabe? Não tem casa, não tem nada, só mato e mais mato. Foi aí que eu vi ela, uma mulher parada na beira da estrada, bem no meio do nada. Estava de pé, paradinha, fazendo sinal para eu parar, vestido branco, mas meio sujo, assim meio amarelado, como se tivesse caído na terra ou algo assim. Pensei, nossa, que coisa mais estranha. O que uma mulher sozinha estava fazendo ali naquele lugar ermo? Não tinha uma casa num raio de quilômetros. Mas fazer o quê, né? A gente sempre para ajudar, principalmente mulher sozinha naquele solão todo. Pode ser que o carro dela tinha quebrado ou algo assim. Encostei o caminhão na beira da estrada e ela veio caminhando na minha direção. Caminhava meio devagar, como se não tivesse pressa. Quando chegou perto, abriu a porta e subiu sem falar. Nada. Nem bom dia, nem obrigada. Nada. Sentou no banco do carona e ficou olhando para frente. Eu perguntei onde ela queria ir, mas ela só apontou para a estrada, para frente. Pensei que talvez ela fosse mudinha ou algo assim, ou então estava muito nervosa para falar. A coisa é que ela não fazia barulho nenhum, sabe? Nem respirava alto, nem mexia no banco, nem nada. Era como se ela nem estivesse ali. Eu até olhei de lado algumas vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisa. Mas ela estava lá sim, quietinha, sempre olhando para frente com aqueles olhos meio perdidos. O vestido dela cheirava a terra molhada, coisa bem estranha, porque não tinha chovido fazia meses por ali. A seca estava braba, tudo sequinho, rachado. Como é que ela podia cheirar a terra molhada? Rodamos assim uns 10 quilômetros. Ela sem falar nada e eu meio sem graça, tentando puxar assunto, mas ela não respondia. O silêncio estava ficando pesado, sabe? Só o barulho do motor e o vento batendo na lataria. Daí chegamos numa encruzilhada que eu conheço bem. Tem uma cerca velha de arame farpado e um pé de mandacaru bem grande. É um lugar meio conhecido. Por ali, todo mundo usa como referência. Foi aí que ela falou pela primeira vez, com uma voz bem baixinha, quase sussurrando. Aqui pode parar. A voz dela era meio rouca, como se ela não falasse há muito tempo. Parei o caminhão e ela desceu sem pressa. Nem agradeceu nem nada, só saiu e fechou a porta bem devagarzinho. Eu pensei, que mulher esquisita, né? Mas fazer o quê? Pus o caminhão para andar de novo e olhei no retrovisor para ver se ela estava bem, se tinha para onde ir. E cara, não tinha ninguém lá. Juro por Deus, a estrada estava completamente vazia. Nem sinal da mulher. Achei que ela tinha se escondido atrás da cerca ou tinha caminhado rápido para algum lugar. Parei o caminhão e desci para dar uma olhada. Fui até o lugar exato onde ela tinha descido e olhei para todos os lados. Não tinha ninguém. E não tinha para onde ela ir também. Era só mato seco e pedra. Mas o que me deixou com medo mesmo foi quando olhei o chão. A estrada ali era de terra, bem fofinha, dessas que qualquer passo deixa a marca bem clara. Tinha as marcas dos meus pés, que eu acabei de fazer quando desci do caminhão. Mas da mulher, nada. Nenhuma pegadinha, nenhum sinal de que alguém tinha pisado ali. Como pode, gente? Ela tinha descido do caminhão bem ali, eu vi com os meus próprios olhos.
Voltei para o caminhão, meio tremendo, e olhei o banco onde ela tinha sentado. Estava todo molhado, encharcado mesmo, como se ela tivesse sentado com a roupa pingando de tão molhada. Tinha até um cheiro forte de lama, daquele barro preto que fica depois da chuva. Mas como pode isso? Não tinha chovido fazia uns 3 meses por ali, a terra estava seca que nem carvão. Passei a mão no banco e minha mão ficou suja, de uma lama escura, meio fedida. Dirigi o resto do caminho pensando nisso, e até hoje, mesmo depois de muito tempo, não consigo tirar aquilo da cabeça. Perguntei para um monte de gente da região se já tinha visto uma mulher de vestido branco por aqueles lados, mas ninguém sabia de nada. Tem uns mais velhos que falam que já viram coisas parecidas por ali, mas nunca ninguém consegue explicar direito o que é. A casa que eu herdei do meu tio ficava num sítio bem afastado, desses lugares onde você só chega de carro e olhe lá. Era uma casinha de barro simples, do jeito que se fazia antigamente no sertão. Paredes grossas, telha de barro, chão batido. Tinha 2 peças pequenas, um quartinho e uma cozinha que mal cabia um fogão. Meu tio tinha vivido sozinho ali por uns 20 anos, criando umas cabras e plantando o que dava na seca. Quando ele morreu, a família não quis ficar com a casa. Falaram que era muito longe de tudo, que não valia a pena. Então acabou sobrando para mim, que estava precisando de um lugar para morar mesmo. No começo achei até bom. Casa própria não é moleza de conseguir por aqui, né? E o lugar era até bonito, apesar de isolado. Tinha uma vista legal das serras ao longe e um silêncio que dava para ouvir até o vento passando no mato. A primeira semana foi tranquila. Eu limpando, organizando as coisas do meu tio, arrumando os móveis velhos que ele deixou. Uma mesa de madeira pesada, umas cadeiras de palha meio gastas, uma cama de ferro que rangia quando a gente mexia. Tudo meio antigo, mas ainda servia. Durante o dia eu trabalhava no terreiro, consertando a cerca, cuidando das poucas cabras que sobraram. Era uma vida simples, mas eu estava gostando. Mas daí começou aquela coisa esquisita. Toda madrugada, sempre no mesmo horário, vinham umas batidas na janela do quarto. 3 batidas bem claras. Toque, toque, toque. Sempre igualzinho, sempre na mesma hora, umas 2 da manhã. No começo pensei que fosse galho de árvore batendo com o vento da madrugada. Mas quando fui olhar de dia, não tinha árvore perto da janela. Nem galho, nem nada que pudesse estar batendo ali. Depois achei que podia ser algum bicho. Tinha muito gambá por ali, gato do mato, essas coisas. Mas era sempre na mesma hora. Sempre 3 batidas, nem mais nem menos. E parava depois das 3 batidas, como se fosse alguém que tinha batido e ficado esperando resposta. Era exatamente essa a sensação, sabe? Como quando alguém bate na sua porta e fica esperando você atender. As primeiras noites eu tentava ignorar, me virava na cama e tentava voltar a dormir. Mas aquele barulho ficava na minha cabeça. Toque, toque, toque. Sempre igualzinho. E depois um silêncio pesado, como se tivesse alguém do outro lado da janela esperando. Perguntei para os vizinhos, mais próximos, que moram a uns 2 quilômetros dali, se eles ouviam alguma coisa estranha de noite. Mas eles falaram que não, até meio que riram de mim, falando que eu estava imaginando coisa, que era coisa de quem não está acostumado com o silêncio do campo. Mas, cara, eu sei muito bem o que eu ouvia. Eram 3 batidas bem claras na vidraça, como se fosse uma mão batendo de fora. E sempre vinha aquela sensação estranha, como se tivesse alguém parado ali fora, olhando para dentro. Às vezes, eu chegava até a suar frio, mesmo com o vento gelado da madrugada entrando pelas frestas da casa. Isso foi acontecendo por umas 2 semanas seguidas. Toda madrugada, a mesma coisa. Eu já estava dormindo mal, sempre acordando antes das 2 da manhã e ficando esperando as batidas. Era como se meu corpo já soubesse que ia acontecer. O coração disparava só de pensar que ia escutar aquilo de novo. Uma noite eu resolvi que ia descobrir o que era aquilo.
Estava cansado de ficar com medo, de acordar toda madrugada. Peguei a espingarda velha do meu tio, que estava guardada no armário, junto com umas caixas de cartuchos. Limpei a arma direito, carreguei ela e fiquei esperando, sentado numa cadeira de frente para a janela. Quando o relógio bateu 2 da manhã, começaram as batidas. Toque, toque, toque. Meu coração disparou, mas dessa vez eu estava preparado. Me levantei bem devagar, com a espingarda na mão, e fui até a janela. Respirei fundo. Contei até 3 e abri de uma vez, bem rápido. Não tinha ninguém lá fora. Absolutamente ninguém. Só o terreiro vazio, iluminado pela lua cheia e o vento balançando o mato seco. Olhei para todos os lados. Até me debrucei na janela para ver se tinha alguém escondido embaixo. Nada, nem sombra de gente. Mas quando eu fui fechar a janela e olhei para as minhas mãos, elas estavam sujas de lama. Uma lama escura, meio pegajosa, que grudava nos dedos. E, cara, eu juro que não tinha tocado em nada molhado. A janela estava seca, o parapeito estava seco, até o vento estava seco. Mas as minhas mãos estavam cheias daquela lama fedorenta, como se eu tivesse apertado as mãos de alguém que estava todo enlameado. A sensação era exatamente essa, sabe? Como se eu tivesse cumprimentado alguém, apertado a mão de uma pessoa que estava toda suja de barro molhado. Mas não tinha ninguém ali. Eu tinha visto com os meus próprios olhos. Limpei as mãos na calça, fechei a janela rapidinho e fiquei o resto da noite acordado com a espingarda no colo. No dia seguinte, bem cedinho, catei minhas coisas e saí daquela casa. Nunca mais voltei lá. A casa ficou abandonada de novo e até hoje, quando alguém pergunta se eu não quero voltar para lá, eu mudo de assunto. Tinha um bar pequeno na beira de uma estrada de terra que ligava 2 cidades aqui do sertão. Era desses bares simples de estrada, sabe? Umas 4 mesas de madeira, uma geladeira velha que fazia um barulho danado, cerveja sempre gelada e uns salgados que a dona fazia em casa. O lugar era meio afastado, mas sempre tinha movimento de noite, principalmente de caminhoneiros e pessoal que trabalhava na região. Os donos eram um casal mais velho, seu João e Dona Maria. Gente boa, sempre. Conversavam com quem parava lá. Durante o dia, eles trabalhavam numa roça pequena, que tinham atrás do bar, plantando mandioca e milho. Só abriam o bar quando escurecia, porque era quando o pessoal parava para tomar uma cerveja antes de ir para casa. Eu sempre parava lá quando vinha da cidade, principalmente quando estava voltando tarde. Era um lugar bom para descansar um pouco, tomar uma gelada e trocar uma ideia com o pessoal. O bar tinha um ambiente gostoso, meio familiar. Seu João sempre contava umas histórias antigas da região e Dona Maria fazia uns pastéis fritos na hora que eram uma delícia. Uma noite eu cheguei lá e o bar estava meio vazio. Só tinha um homem sentado numa mesa no canto, sozinho. Era um cara mais velho, de uns 60 anos, magro, de chapéu de couro e roupa simples. Estava quieto, só olhando para frente, meio perdido nos pensamentos. Pedi uma cerveja para o seu João e sentei numa mesa do outro lado do bar. Foi aí que aconteceu uma coisa estranha. O homem chamou seu João e pediu 2 cervejas. Achei meio estranho porque ele estava sozinho, mas pensei que talvez fosse para beber. Depois, o que estava esperando alguém chegar. Seu João trouxe as 2 garrafas geladas e deixou na mesa. Mas daí o homem começou a conversar baixinho, como se tivesse alguém sentado na cadeira vazia do lado dele. No começo pensei que ele estava falando sozinho, como às vezes a gente faz quando está pensando alto. Mas não era isso. Ele estava realmente conversando com alguém. Fazia perguntas e parava, como se estivesse ouvindo resposta. Depois dava risada baixinho ou fazia que sim com a cabeça. Às vezes ficava sério e apontava para as coisas, gesticulando como a gente faz quando está explicando algo para alguém. A coisa mais estranha é que ele pegava uma garrafa e bebia, mas deixava a outra intocada em cima da mesa, bem na frente da
cadeira vazia, como se estivesse guardando para a pessoa que estava sentada ali. De vez em quando ele empurrava a garrafa na direção da cadeira vazia, como oferecendo para alguém beber. Fiquei observando aquilo meio sem jeito. O cara passou uns 20 minutos conversando baixinho com o ar. Chamei seu João no canto e perguntei se o homem estava bem da cabeça. Seu João me olhou com uma cara meio preocupada e falou uma coisa que me arrepiou todo. Disse que esse homem sempre vinha lá e fazia a mesma coisa. Sempre pedia 2 cervejas e ficava conversando com alguém, que ninguém conseguia ver. Falou que isso já acontecia fazia uns 3 meses, sempre a mesma história. O cara chegava, sentava naquela mesa do canto, pedia 2 cervejas e ficava lá conversando baixinho até tarde. Seu João contou também que uma vez ele foi limpar a mesa depois que o homem saiu, e a cadeira vazia estava quente, como se alguém tivesse sentado nela a noite toda. E que sempre mesmo, as 2 garrafas de cerveja ficavam vazias no final da noite, como se realmente tivessem 2 pessoas bebendo ali. Dona Maria também já tinha reparado na mesma coisa. Falou que às vezes, quando passava perto da mesa, sentia como se tivesse alguém sentado na cadeira vazia. Uma presença, sabe? Como quando você sente que tem gente perto, mesmo sem ver. E que a cadeira, às vezes, estava meio empurrada para debaixo da mesa, como se a pessoa tivesse se acomodado melhor. Naquela noite eu fiquei lá umas 2 horas, tomando cerveja devagar e tentando entender o que estava acontecendo. O homem passou o tempo todo, conversando baixinho com o que quer que fosse que estava ali. De vez em quando ele parava de falar e ficava quieto, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Depois voltava a conversar, às vezes até dava risada. Em um momento eu reparei que a cadeira vazia se mexeu um pouquinho, como se alguém tivesse se ajeitado nela. Pisquei os olhos pensando que estava vendo coisa, mas tenho certeza de que a cadeira mudou de posição. E a garrafa que estava na frente dela tinha sumido um pouco de cerveja, como se alguém tivesse dado um gole. Quando eu resolvi ir embora, o homem ainda estava lá, conversando baixinho. Paguei minha conta e saí meio perturbado com aquilo tudo. No caminho para casa, fiquei pensando no que tinha visto, tentando arranjar uma explicação lógica. Mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem conversando com o vazio. No outro dia, eu passei na estrada de manhã cedo e vi uma ambulância parada na frente do bar. Parei para ver o que tinha acontecido e seu João me contou uma coisa que me deixou gelado. Tinham encontrado o homem morto de manhã cedo, ainda sentado na mesa onde ele sempre ficava. Seu João disse que quando chegaram para abrir o bar, acharam o homem com a cabeça apoiada na mesa, como se tivesse dormido ali. Mas quando foram mexer nele, viram que estava morto. A boca dele estava cheia de sal grosso, daquele sal de cozinha mesmo, e tinha sangue seco saindo dos 2 ouvidos. Mas a coisa que mais impressionou seu João foi que quando chegaram de manhã, a cadeira do lado do morto estava quente, como se alguém tivesse levantado dali a poucos minutos. E as 2 garrafas de cerveja que estavam na mesa estavam completamente vazias. As 2. O bar fechou depois disso. Seu João e Dona Maria falaram que não conseguiam mais ficar lá depois do que aconteceu. Disseram que toda noite ouviam ruído de cadeira arrastando, como se alguém estivesse sentando naquela mesa do canto, e que sempre, quando iam ver, não tinha ninguém lá. A casa onde eu morava com minha mãe ficava num sítio pequeno, desses de família, que vai passando de pai para filho. Tinha um terreiro grande de chão batido, uma cerca de madeira ao redor e bem no meio de tudo, um pé de juazeiro antigo. Era uma árvore enorme, dessas que deve ter mais de 50 anos, com galhos grossos que faziam uma sombra boa durante o dia. A gente criava um cachorro que se chamava Trovão. Era um vira-lata marrom, desses médios, que tinha aparecido lá em casa quando ainda era filhote. Bicho tranquilo,
Dormia a maior parte do dia debaixo da árvore, comia direitinho, nunca deu problema para ninguém. Era daqueles cachorros bons de sítio, que late quando chega estranho, mas não é agressivo. Por uns 2 anos, o Trovão foi sempre assim, normal. Brincava com as crianças quando vinham visitar, corria atrás das galinhas só para se divertir. Fazia tudo o que cachorro de sítio faz. Minha mãe gostava muito dele, sempre deixava uns restos de comida e dizia que ele dava sorte para casa. Mas um dia ele começou com uma mania estranha. Começou a cavar sempre no mesmo lugar, bem embaixo do juazeiro. Era um lugar específico, sempre o mesmo cantinho, entre 2 raízes grandes da árvore. Cavava com uma insistência que eu nunca tinha visto, como se tivesse alguma coisa muito importante enterrada ali embaixo. No começo, a gente achou até graça. Pensamos que ele tinha enterrado algum osso lá e estava tentando achar de novo. Cachorro. Faz essas coisas mesmo, né? Enterra uma coisa e depois esquece onde botou. Mas o Trovão cavava todos os dias, desde cedinho até o sol se pôr. Era como se aquilo fosse trabalho dele. A gente enchia o buraco de terra de noite, socava bem socado, e no outro dia de manhã ele estava lá de novo, cavando no exato mesmo lugar. Sempre entre aquelas 2 raízes, nunca em outro lugar. Minha mãe começou a ficar brava porque ele estava estragando o terreiro, fazendo aquele buraco feio bem no meio de tudo. Tentamos amarrar o Trovão longe da árvore, mas ele ficava ganindo e puxando a corda o dia inteiro. Quando a gente soltava, ele corria direto para o buraco e começava a cavar de novo. Era como se ele tivesse uma obsessão, como se não conseguisse parar. Chegou até a emagrecer, porque passava mais tempo cavando do que comendo. Isso foi acontecendo por uns 15 dias seguidos. Todo dia, a mesma coisa. O buraco ficando cada vez mais fundo e o Trovão cada vez mais determinado. As unhas dele estavam gastas de tanto cavar e ele vivia sujo de terra da cabeça aos pés. Às vezes a gente ouvia ele cavando até de madrugada, como se não precisasse dormir. Uma manhã eu acordei e vi o Trovão parado embaixo da árvore, bem quietinho, com alguma coisa na boca. Pensei que fosse um osso de galinha ou pedaço de pau que ele tinha encontrado no buraco. Mas quando cheguei perto para ver, quase caí para trás de susto. Eram dentes humanos. Uns 3 ou 4 dentes, ainda com um pouco de terra grudada, mas dava para ver claramente que eram de gente. Tinham aquela cor meio amarelada dos dentes velhos, e alguns ainda tinham restos de raiz grudada. O Trovão estava segurando eles na boca, bem cuidadoso, como se fosse algo muito importante. Chamei minha mãe correndo, e ela quase desmaiou quando viu aquilo. Pegamos os dentes da boca do cachorro com um pano e ficamos olhando, sem saber o que pensar. Como é que tinha dentes humanos enterrados no nosso terreiro, bem embaixo da árvore onde a gente passava todo dia? Decidimos cavar para ver o que mais tinha lá embaixo. Pegamos umas enxadas e começamos a abrir o buraco que o Trovão tinha feito. Descemos uns 2 metros, cavando com cuidado, e fomos encontrando mais coisas. Primeiro, apareceram mais alguns dentes soltos. Depois, uns pedaços de osso pequenos. E lá no fundo, enterrado na terra dura, encontramos uma caveira inteira. Estava bem conservada, meio amarelada, mas dava para ver que era de uma pessoa adulta. Junto com ela, tinha uma colher velha, toda enferrujada e corroída, e um terço de madeira meio quebrado, com só algumas contas ainda penduradas no fio. Ficamos olhando aquilo sem conseguir falar nada. Era muita coisa para processar de uma vez. Quem era aquela pessoa? Há quanto tempo estava enterrada ali? Por que o Trovão tinha conseguido sentir que tinha alguma coisa naquele lugar? Não sabíamos o que fazer. Então, decidimos chamar a polícia. Veio uma viatura e 2 policiais que disseram que iam ter que levar os ossos para fazer exame. Fizeram umas perguntas sobre há quanto tempo a gente morava ali, se conhecíamos os donos anteriores da casa, essas coisas. Eles falaram que podia
Ser de alguém que tinha morrido faz muito tempo, talvez enterrado ali quando a casa nem existia ainda. Ou então, alguém que tinha sido morto e enterrado escondido. Disse que iam investigar, mas que ia demorar para saber alguma coisa. Tapamos o buraco e achamos que tinha acabado tudo. Mas o trovão nunca mais foi o mesmo cachorro de antes. Desde aquele dia, toda noite ele ia para debaixo do juazeiro e ficava latindo. Não era o latido normal dele, era uma coisa diferente. Mais aguda, mais triste, como se ele estivesse chorando, e o pior é que ele não dormia mais. Ficava acordado a noite inteira, andando de um lado para o outro ao redor da árvore, sempre próximo, do lugar onde tinha achado os ossos. Às vezes parava bem em cima do lugar onde foi o buraco e ficava olhando para baixo, como se ainda conseguisse ver alguma coisa lá. A gente tentava fazer ele entrar para dentro de casa de noite, mas ele não queria de jeito nenhum. Ficava ali no terreiro, latindo baixinho, como se estivesse conversando com alguém que só ele conseguia ver. Era um negócio que dava arrepio, principalmente quando estava muito silencioso, e só se ouvia aquele latido triste ecoando na madrugada. Minha mãe ficou tão perturbada com aquilo que decidiu que a gente ia se mudar da casa. Falou que não conseguia mais dormir, sabendo que tinha gente enterrada no nosso terreiro e que o trovão estava ficando doido por causa daquilo. Quando a gente estava arrumando as coisas para ir embora, tentamos levar o trovão junto. Mas ele não quis vir de jeito nenhum. Ficou plantado lá embaixo da árvore, olhando para a gente com aqueles olhos tristes, mas não saiu do lugar. A última vez que olhei para trás antes de ir embora, o trovão ainda estava lá, sentado bem no lugar onde tinha cavado o buraco, latindo baixinho para a sombra do juazeiro, como se estivesse falando com alguém que a gente não conseguia ver. Eu conhecia bem aquele fazendeiro, o pessoal da região toda conhecia. Era um homem ganancioso, daqueles que só pensava em juntar dinheiro e aumentar as terras. Tinha uma fazenda grande, criava gado, plantava o que dava na seca. Mas nunca estava satisfeito. Sempre queria mais, sempre achava um jeito de tomar alguma coisa dos outros. No fundo da propriedade dele tinha uma nascente pequena, dessas que brotam água cristalina direto da pedra. Era um lugar bonito, cercado de árvores verdes, diferente do resto da caatinga seca. A água era fresquinha, mesmo no maior calor, e tinha gosto doce, meio diferente. O pessoal mais antigo da região dizia que aquela água era sagrada, que curava doença e que não podia ser mexida. Perto da nascente morava um velho, seu Damião, num casarão pequeno de taipa. Era um homem simples, que vivia sozinho com umas cabras e galinhas. Já estava ali fazia uns 30 anos, desde antes do fazendeiro comprar aquelas terras. Seu Damião cuidava da nascente como se fosse coisa dele. Limpava ao redor, não deixava ninguém sujar a água. Dizia que tinha promessa com Nossa Senhora das Águas, uma devoção que ele tinha. O fazendeiro sempre teve raiva daquilo. Falava que a nascente estava dentro da propriedade dele e que o velho não tinha direito de ficar lá. Mas seu Damião mostrava uns papéis velhos que o pai dele tinha deixado. Dizia que aquela terra ao redor da água era da família dele, que tinham comprado do governo antigamente. A briga foi crescendo aos poucos. O fazendeiro começou a colocar cerca ao redor da nascente, tentando impedir que o velho chegasse perto da água. Seu Damião cortava a cerca de noite e continuava indo lá fazer suas orações e pegar água para o gasto. Era uma guerra surda, que todo mundo da região sabia, mas ninguém se metia. Um dia o fazendeiro resolveu acabar com aquilo de uma vez. Chegou lá com uns peões, derrubou a casinha do velho e botou ele para fora na marra. Seu Damião tentou resistir, mostrou os papéis dele. Mas o fazendeiro rasgou tudo e mandou ele sair dali, senão ia chamar a polícia. O velho saiu chorando, carregando só uma trouxa de roupa e o terço que sempre andava na mão. Seu Damião foi pedir ajuda na cidade, mas ninguém quis se meter com o fazendeiro. Era homem rico
Tinha influência, conhecia todo mundo importante. O velho acabou dormindo debaixo de uma ponte na beira da estrada. Estava velho, doente e sem ter onde ir. Durou só 2 dias assim. Morreu de sede e fraqueza, bem ali no relento, longe da sua água sagrada. O fazendeiro cercou a nascente direito, colocou cano, bomba, aproveitou toda aquela água para irrigar a plantação dele. Falava para os outros que finalmente tinha tirado aquele estorvo de lá, que agora ia poder usar a água direito. Parecia satisfeito, como se tivesse feito uma coisa boa. Mas uns 15 dias depois, começou a acontecer uma coisa estranha com ele. Os dentes começaram a amolecer na boca. Primeiro foi só 1, depois 2, daí então todos foram ficando moles e caindo. Em uma semana, ele estava banguela, a gengiva toda inchada e sanguolenta. Foi no médico da cidade, mas o doutor não soube explicar o que estava acontecendo. Logo depois a pele dele começou a estragar. Apareceram umas manchas escuras no braço, que foram se espalhando pelo corpo todo. A pele ficava preta, depois ressecava e descascava, como se ele estivesse apodrecendo por dentro. O cheiro era terrível, um cheiro de coisa morta que dava para sentir de longe. Ele procurou médico em várias cidades, gastou dinheiro com todo tipo de tratamento, mas nada adiantava. A doença ia avançando, comendo ele por fora e por dentro. O corpo dele foi secando, murchando, como se toda a água estivesse saindo aos poucos. Em poucos meses, ele estava parecendo um graveto, só pele e osso, com aquele cheiro podre que não saía de jeito nenhum. O pior era de noite. Ele começou a falar que via seu Damião na janela do quarto, parado lá fora, todo coberto de barro, olhando para ele com aqueles olhos fundos. Falava que o velho ficava ali a noite toda, só olhando, sem falar nada. Às vezes batia na vidraça com a mão suja de lama, deixando marcas que não saíam nem lavando. A família dele achou que era coisa da cabeça, que ele estava ficando doido por causa da doença. Mas uma noite, a mulher dele também viu. Acordou com o barulho na janela e viu a sombra de um homem do lado de fora, batendo devagarzinho no vidro. Quando acendeu a luz, não tinha ninguém, mas a janela estava toda suja de barro molhado. O fazendeiro passou os últimos dias murmurando que o velho de barro estava vindo buscar ele. Dizia que seu Damião ficava do lado da cama, pingando lama no chão, esperando a hora certa. A mulher dele chegou a chamar padre, benzedeira, todo mundo que prometia ajudar. Mas nada funcionava. Ele morreu numa madrugada, sozinho no quarto. Quando a família foi ver, ele estava com a boca toda suja de terra molhada, como se tivesse comido barro, e na janela tinha a marca de 2 mãos, impressas no vidro, como se alguém tivesse apoiado as palmas ali para olhar para dentro. Depois que ele morreu, a nascente secou. A água parou de brotar de um dia para o outro, e o lugar ficou só terra rachada e pedra seca. A fazenda foi vendida, porque ninguém da família quis ficar por lá. Até hoje, quando chove muito, o pessoal diz que dá para ouvir seu Damião chorando, perto do lugar onde era a nascente, e que a terra ali nunca mais ficou boa para plantar nada. Esse vaqueiro que eu vou contar trabalhava numa fazenda aqui perto. Era um homem ruim, daqueles que parece que nasceu com raiva no coração. Não tinha família, não tinha amigo, vivia sozinho num quartinho nos fundos da sede da fazenda. O trabalho dele era cuidar do gado, vacinar, marcar, essas coisas que vaqueiro faz. Mas ele tinha uma maldade com os bichos que dava nojo de ver. Era conhecido na região por bater nos animais sem motivo nenhum. Se o boi não queria entrar no curral, ele espancava com vara de ferrão até sangrar. Se o cavalo empacava na estrada, ele descia o chicote com uma força que dava para ouvir de longe. Os outros vaqueiros até falavam para ele parar com aquilo, mas ele só ria e dizia que bicho tinha que aprender na dor mesmo. O pior era ver ele com os cavalos. Tinha um ódio especial pelos bichos, como se eles tivessem feito alguma coisa ruim.
para ele. Quando montava, esporeava até fazer sangue, puxava as rédeas com força, batia na cabeça do animal com o cabo do chicote. Os cavalos ficavam nervosos só de ver ele chegando perto. Uma vez ele estava com um cavalo baio que tinha machucado a pata. O bicho estava mancando, claramente sentindo dor, mas ele não quis saber. Montou mesmo assim e ficou esporeando o animal para andar mais rápido. O cavalo tentava obedecer, mas tropeçava por causa da pata machucada. Cada vez que o bicho tropeçava, ele batia mais, como se fosse culpa do animal estar ferido. O cavalo aguentou até onde pôde. Depois deu uma respiração funda e caiu ali mesmo, no meio da estrada. Morreu de cansaço e dor, com o focinho cheio de espuma e os olhos revirados. O vaqueiro desceu, deu uns chutes na barriga do bicho e saiu andando a pé, xingando como se a culpa fosse do cavalo. Mas o pior de tudo aconteceu numa tarde de sábado. Ele estava no pasto quando viu um cavalo alazão meio parado perto da cerca. O bicho estava claramente doente, com a cabeça baixa, tremendo, sem conseguir se mexer direito. Era a época de uma doença que dava no gado da região, uma coisa que deixava os animais fracos e abatidos. Qualquer pessoa normal teria levado o cavalo para o curral, chamado o veterinário, dado o remédio. Mas não esse desgraçado. Ele foi em casa, pegou uma corda grossa e voltou para o pasto. Amarrou o cavalo doente num mourão da cerca e começou a bater no bicho com um pedaço de pau. Eu estava passando na estrada nesse dia e ouvi o barulho. Parei o carro e vi aquela cena terrível. O homem batendo no cavalo com uma fúria que parecia coisa do demônio. O bicho tentava se afastar, puxava a corda, relincava de dor, mas estava amarrado e não conseguia fugir. O sangue escorria pelo pelo do animal, pingava no chão seco. Gritei para ele parar com aquilo, mas ele nem olhou para mim. Continuou batendo, até o cavalo não conseguir mais ficar em pé. O bicho caiu de lado, ainda respirando, mas já quase morto. Foi aí que o vaqueiro parou, olhou para o animal agonizando e foi embora, deixando o cavalo lá para morrer amarrado no mourão. Eu fui até a fazenda falar com o patrão dele, contar o que tinha visto. O fazendeiro ficou bravo, disse que ia demitir o cara, que não permitia esse tipo de coisa na propriedade dele. Mas quando foram procurar o vaqueiro, ele tinha sumido. Pegou as coisas dele e desapareceu, sem falar nada para ninguém. Passaram-se uns 3 dias e começaram os boatos. O pessoal da região falava que tinha visto um cavalo preto correndo pelos pastos de madrugada. Mas não era um cavalo normal. Diziam que o bicho não tinha cabeça, nem olhos, nem nada. Era só o corpo, correndo feito louco pela caatinga, relincando, um relincho que gelava o sangue. No começo, o pessoal achou que era imaginação, coisa de quem bebe cachaça demais e vê coisa onde não tem. Mas daí começaram a aparecer as marcas. Pegadas de cavalo em lugares impossíveis, como no telhado das casas, na parede dos currais, em cima das árvores. Pegadas grandes, fundas, como se o animal fosse muito pesado. Uma madrugada, um dos vaqueiros da fazenda estava voltando para casa quando viu o cavalo preto correndo na direção dele. Disse que o bicho veio direto, sem fazer barulho de galope, como se estivesse voando rente ao chão. Quando chegou perto, ele viu que realmente não tinha cabeça. Era só o pescoço cortado, sangrando, e aquele corpo negro correndo feito uma assombração. O vaqueiro se jogou no mato, se escondeu atrás de uma árvore e ficou olhando. O cavalo sem cabeça passou por ele correndo, deixando um cheiro de sangue e enxofre no ar. Depois, sumiu na escuridão. Mas dava para ouvir o relincho dele ecoando longe, um som que não parecia de bicho vivo. Foi numa quinta-feira de madrugada que encontraram o vaqueiro cruel. Estava no meio de um pasto, ajoelhado no chão, com uma corda grossa amarrada no pescoço. Parecia que tinha sido arrastado por quilômetros, porque a roupa estava toda rasgada e o corpo cheio de arranhões e cortes. Mas a coisa mais estranha era a corda. Estava amarrada de um jeito que ninguém conseguia entender, como se ele tivesse feito aquilo sozinho.
Mas como é que alguém se amarra e se arrasta até morrer? Não fazia sentido nenhum. Quando foram examinar o lugar onde encontraram o corpo, acharam uma ferradura enterrada na terra, bem ao lado de onde ele estava. Mas a ferradura estava virada para o lado contrário, como se o cavalo que perdeu ela estivesse andando de costas. E estava quente, como se tivesse acabado de sair do casco de um animal. O delegado veio, fez as perguntas de sempre, mas não conseguiu explicar como o homem tinha morrido. Falou que podia ter sido acidente, que talvez ele estivesse tentando prender algum animal e acabou se enforcando. Mas quem conhecia o cara sabia que ele era esperto demais para fazer uma bobagem dessas. Depois que enterraram o vaqueiro, o cavalo sem cabeça sumiu. Nunca mais ninguém viu ele correndo pelos pastos de madrugada. Mas até hoje, quando passa algum vaqueiro ruim pela região, o pessoal fala que dá para ouvir relincho de cavalo no vento da noite e que aparecem pegadas estranhas nos lugares onde o cara dormiu.